O mês de fevereiro é marcado pela campanha Fevereiro Laranja, dedicada à conscientização sobre a leucemia. A doença se refere a um tipo de câncer no sangue que afeta as células sanguíneas da medula óssea. No Brasil, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é que sejam diagnosticados quase 4.000 novos casos por ano. Esse é o tema do BDC Saúde de hoje. BDC Saúde. Quem está aqui conosco no estúdio do Bom Dia Cidades para falar da importância da campanha é a médica oncologista pediátrica Fabiola Velarde. Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada eu. Vamos começar falando assim a causa da leucemia, né, para explicar para quem está em casa. Como bem você falou, a leucemia é o tipo de câncer que afeta a medula óssea. A medula óssea ela é a fábrica das células do sangue. Então, quando a gente vai desenvolver uma leucemia, o paciente desenvolve uma leucemia, acontece uma alteração genética dentro das células que são as precursoras das células do sangue. Quando acontece essa alteração, a célula ela vira uma célula anormal, ela não consegue exercer a sua função normal e elas acabam se multiplicando muito rápido e ocupam o espaço das células normais do nosso sangue, virando uma leucemia. Por que isso acontece? É um fator de risco? Então, coisa? por que isso acontece? É ainda uma causa desconhecida. A maioria dos casos eles são esporádicos, mas uma minoria, mais ou menos 10% dos casos de leucemia, eles podem estar relacionados com síndromes genéticas com que o paciente já nasce. Por exemplo, síndrome de Down. O risco de desenvolver uma leucemia é um pouco maior, dentre outras síndromes variadas que existem. Nas crianças, a gente não tem muito essa relação de uma causa, né? Como eu te falei, porque são desconhecidas. Casos, né, Fabiola? A gente vê, infelizmente, muitos casos. Mas eu acho que o caso aumenta porque a gente está conseguindo fazer o diagnóstico. Antes, os pacientes acabavam indo a óbito sem diagnóstico, né? Nos adultos, a gente tem, né, fatores ambientais, exposição à radiação, estilo de vida, né, alcoolismo, sedentarismo, tabagismo, obesidade, mas nas crianças isso ainda a gente porque não tem. Porque elas ainda não têm ainda não foram expostas, né, expostas exatamente. A esse tipo de risco. Exatamente. O que é preciso ficar atento? Tem algum sintoma assim inicial ou sintomas que é preciso acender uma luzinha e falar, ó, procura ajuda? A gente precisa muito olhar para a nossa criança, né? E o corpinho dela vai falar. Os sintomas da leucemia, eles são muito confundidos com as doenças benignas da infância, como infecção viral, como infecção bacteriana. Então, por isso que às vezes acaba atrasando o diagnóstico e confundindo às vezes o médico. Os principais sintomas que a gente tem, que são muito gerais, pode ser uma febre de origem indeterminada, não tem um foco de infecção, é uma febre prolongada que o paciente usa antibióticos e não melhora, não cura. Pode ter infecções de repetição. Um paciente que tem uma leucemia, ele tem uma imunidade baixa, então o risco de ter infecções com maior frequência é maior. Sangramentos sem explicação, sangramento de nariz, de gengiva, roxinhos pelo corpo, um aumento do tamanho da barriguinha por conta do baço e do fígado aumentados por conta da infiltração da doença, pode acontecer. Carocinhos, aquelas ínguas que a gente fala normalmente, né, pode acontecer no pescoço, na axila, na virilha. O paciente também... E são sinais que às vezes realmente confundem o papai e a às mamãe, vezes, né? A maioria dos casos é infecção benigna, né? Então acaba confundindo, a gente acaba não prestando muita atenção, não levando a sério o que está acontecendo, né? Detectando, assim, vendo que tem alguma coisinha errada, por se tratar de sangue, tem um profissional específico para ser procurado num primeiro momento? Porque ninguém vai falar assim, pode ser câncer, né? Então, assim, de repente vai fazer um caminho passando por um outro profissional da medicina. Primeira coisa é o pediatra. O pediatra é a chave nesse caso. Começa pela família, que identificou alguma coisa que está estranha. Leva no pediatra. Com um simples exame de sangue, um hemograma completo, a gente às vezes consegue fazer o diagnóstico, né? A gente vai ver algumas alterações dentro do hemograma, por exemplo, anemia, plaqueta baixa e uma alteração nos leucócitos, que eles podem estar ou muito altos ou muito baixos. Isso aí já é uma coisa que faz a gente suspeitar no diagnóstico. E aí que eu tenho que encaminhar para o especialista. É um hemograma completo, um hemograma normal. comum que tem em qualquer lugar para fazer. E isso a gente costuma fazer, pelo menos nós adultos, né, costumamos fazer uma vez por ano. É o que eu sempre falo para os pacientes, fazer um acompanhamento com um pediatra, né, puericultura básica. Às vezes aí a gente consegue identificar.
E tem tipos de leucemia também, dá para falar? Tem. A gente tem as leucemias agudas e as leucemias crônicas. As crônicas acontecem frequentemente em adultos, as agudas é mais em crianças. Dentre elas, a gente tem subtipos, né? Linfóide, mieloide, aguda, crônica, então, são vários tipos. E o tratamento vai... O tratamento é diferente para cada uma, vai Exato. sendo diferenciado. Mas falando no transplante, né? Quando a gente fala em transplante de medula óssea, que é uma coisa que também a gente associa ao nome, né, a leucemia, é o último recurso? É uma das opções que a gente tem lá para frente, né? Não é o principal tratamento. Muitas vezes o paciente já chega falando, vou precisar fazer um transplante? Não, a gente tem muitas opções antes de chegar lá. A gente tem a quimioterapia convencional, tem alguns casos que a gente associa a radioterapia de crânio, quando a doença infiltra a cabecinha. A gente tem imunoterapias, terapias-alvos, imunoterapia é novidade agora no mundo. Avanços, né? Exatamente. E o transplante é uma opção que a gente tem lá para os pacientes que não respondem ao tratamento convencional ou que a doença volta depois de ter tratado. Que recadinho que você deixa para o papai e para a mamãe que estão assistindo a gente? Então, eu queria deixar um recado para a família, professores, né? A gente prestar atenção nesses sinais. O corpo da criança fala. Vamos valorizar, levar no pediatra, fazer um acompanhamento adequado, uma vez por ano, nem que seja, a gente fazer esse acompanhamento de puericultura. E para a sociedade em geral, como que a gente consegue ajudar esses pacientes, né? Vão virar doador de medula óssea, doador de sangue. Com uma única doação, a gente consegue salvar até 4 vidas. Então, então, gente, é super fácil fazer eu tenho a carteirinha do Redome, isso, né? E é bom atualizar os dados, se você por acaso muda de telefone, muda de endereço, é super importante. E eu falo pra você assim, eu fiquei tão feliz quando eu peguei a minha carteirinha, já faz alguns anos que eu tenho, e eu falo assim, queria tanto que meu telefone tocasse, né? Eu fico assim, pô, queria ficar tão feliz se meu telefone tocasse, e nesse sentido, campanhas como essa super ajudam também, com né? certeza, com certeza. E assim, é só uma coleta de sangue, gente, pra gente salvar vidas. É isso. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Imagina, obrigada eu. Este foi o BDC Saúde de hoje. BDC Saúde.